Apesar de ter sido escrita há mais de 2000 anos, a Bíblia ainda surpreende muita gente, e o que talvez nem todos saibam é que existem criaturas assustadoras das quais as escrituras tentaram nos alertar, que vão desde unicórnios até mesmo vampiros. Quer saber quais são as outras? Então roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixa o seu like. Sua curtida ajuda esse conteúdo a ser divulgado para a galera toda, belezinha? Então é isso, bora pro vídeo. O Bimote é uma criatura bíblica que aparece no versículo 40 do livro de Jó, e até hoje gera muita discussão entre os religiosos e historiadores, mas eles têm um consenso: o bicho era grande e extremamente poderoso. Em um trecho é dito que sua força estava no centro de sua barriga e que seus ossos eram feitos de bronze. Como é que é? O Bimote era tão grande que, dependendo da interpretação, alguns estudiosos afirmam que podia beber um rio inteiro quando estava com sede e, quando adormecia, se deitava e ficava coberto por árvores grandes e terra, fazendo com que muitos acreditem que ele pode estar adormecido até os dias de hoje embaixo de uma floresta. Assim como todo o resto, o Bimote também foi criado por Deus, e há quem aponte ser um dinossauro usado pelo Todo-Poderoso. Essa é uma das únicas criaturas descritas na Bíblia que pode bater de frente com Leviatã. O maluco é brabo. Apesar da maioria conhecer essas criaturas por conta de desenhos e filmes de fantasia, muita gente não sabe que os unicórnios também existem na Bíblia, aparecendo pelo menos 7 vezes nas escrituras sagradas, em capítulos de Salmos, Números e também em Jó. Nos escritos originais, esses animais são conhecidos como Re'em, que pode ser traduzido para chifre único ou simplesmente unicórnio. E de fato, essas criaturas estão presentes em várias culturas que tiveram ou não contato com os primeiros cristãos. E se tem uma época onde os unicórnios realmente poderiam estar presentes na Terra, é nos tempos bíblicos. Porém, muitos teólogos defendem que esse ser descrito na palavra de Deus não parecia com um cavalo branco e reluzente como nas lendas, sendo uma espécie extinta de rinoceronte chamada Elamosterium. Em Apocalipse, capítulo 9, versículo 7, o que para nós é apenas um inseto qualquer, toma a forma de algo macabro, os gafanhotos, mas não aqueles que invadiram o Egito como uma das pragas. Os citados em Revelações são 1000 vezes mais assustadores. No trecho, eles aparecem como monstros enviados para auxiliar no juízo final, e apesar de serem chamados de gafanhotos, seu corpo é do tamanho de cavalos, seu rosto é como de homens com coroas de ouro na cabeça e cabelos de mulher. Além disso, os dentes são de leões e a couraça de ferro, além da cauda semelhante à de escorpiões. Caraca. Para completar, esses assustadores monstros do abismo ainda possuem um veneno capaz de danificar os homens por 5 meses, mostrando que realmente foram criados como verdadeiras máquinas de guerra. Imagina ficar frente a frente com um desses! Muito antes do Crepúsculo e até mesmo do Drácula, já haviam citações na Bíblia do que hoje nós chamamos de vampiros. Ué? Provérbios 30:14 diz que existiam pessoas cujos dentes eram como espadas e os queixais como facas para devorarem da terra os aflitos e necessitados dentre os homens. Outra passagem que sustenta a hipótese está no versículo seguinte, quando Salomão fala sobre um demônio chamado Alucard, que segundo algumas traduções significa sanguessuga, tendo cabelos longos e podendo voar. Como se já não fosse assustador bastante, Alucard ainda poderia se transmutar em lobo, talvez para facilitar a caça e assim conseguir beber o néctar vermelho da vida, coisa que sempre é citado como algo ligado a Satanás. No Velho Testamento, os sátiros são citados 2 vezes, mais especificamente em Isaías 13:21
e Isaías 34:14. Na mitologia grega, esses seres metade homem, metade bode, nem sempre são perigosos. Na verdade, eles geralmente protegem as florestas. Mas na Bíblia a parada é diferente, já que são descritos como criaturas selvagens e demoníacas do deserto. Ainda é dito que a demônia Lilith vai se estabelecer e descansar junto a essas figuras malignas, confirmando que definitivamente não são seres do bem. Entre os capítulos 7 e 12, Daniel narra algumas das visões e alguns dos sonhos que teve, e no meio deles existem algumas criaturas bizarras que ninguém gostaria de encontrar. Em uma dessas visões, Daniel descreve 4 delas que apareceram ao mesmo tempo. A primeira era um leão com asas de águia. A segunda parecia um urso grande com 3 ossos de costela na boca. Depois surgiu um leopardo com 4 cabeças e 4 asas nas costas. E por último, mas não menos temido, um animal diferente de tudo que já vimos. Muito forte, com dentes de ferro e 10 chifres na cabeça. Essas são as 4 bestas de Daniel, e elas têm um significado. Os animais simbolizam a ascensão de 4 reinos: a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e a Roma. Muito se especula sobre elas também estarem presentes no dia do juízo final. Você já ouviu falar do Cockatrice? Não, nunca nem vi. Essa é uma criatura lendária que aparece na Bíblia e em outras histórias que envolvem monstros mitológicos. Ele é um bicho maluco que é metade galo e metade cobra, com direito a uma cauda de serpente. Os relatos sobre o Cockatrice são muito antigos e ele é mencionado em várias passagens da Bíblia, como por exemplo no livro de Isaías, onde é descrito como uma criatura perigosa que deve ser evitada, custe o que custar. Algumas traduções bíblicas chamam esse animal mítico de basilisco, e estudiosos da religião cristã afirmam que ele representa destruição, ameaça e perigo. Só coisa ruim, né? Em Isaías 14:29 é dito que da raiz da cobra sairá um basilisco, e seu fruto será uma serpente ardente voadora. Esse seria o Cockatrice. Eu espero nunca cruzar com um bicho desse na vida. Na Bíblia, o Leviatã é mencionado como uma criatura lendária e poderosa que habita as profundezas do mar. Ele é descrito como um monstro marinho gigante e aterrorizante. Em Salmos 104:24, é dito que Deus criou o Leviatã como uma das grandes criaturas maravilhosas do mar. Já em Isaías 27, sua descrição é muito mais medonha, já que o monstro sofreria a represária do próprio Criador. Segundo a passagem, o Senhor, com a sua espada severa, grande e forte, castigará o Leviatã, a serpente fugitiva, e matará o dragão que está no mar. Agora pensa aqui comigo. Se Deus precisa de uma espada grande e forte, é porque esse bicho é osso duro de roer. Frequentemente o Leviatã é associado à destruição, e algumas interpretações sugerem que ele tenha ido para o lado do capiroto, e por isso vai sofrer as consequências divinas. As escrituras sagradas ainda estão cheias de mistérios interpretativos, mas quase todo mundo tem um consenso quando o assunto é gigante, já que eles são mencionados algumas vezes nas escrituras sagradas. O mais famoso deles é o Golias, que antes de ser derrotado por Davi, era descrito como tão grande e forte que nenhum soldado de Israel conseguiu detê-lo. No 13º capítulo do livro de Números, uma passagem diz que ao buscar a terra prometida, os israelenses viram gigantes que os olhavam como se fossem simples gafanhotos. Escritos apócrifos, como por exemplo o livro de Enoque, também menciona os gigantes como vigilantes que se rebelaram contra Deus e vieram para a terra e se relacionaram com mulheres humanas. Olha a maluquice, o que rendeu descendentes chamados de Néfilins, que seriam igualmente gigantes, poderosos e extremamente violentos, sendo um dos seres mais temidos de sua época. Nos livros apócrifos Tobias e Salomão, existe um verdadeiro monstro que talvez ainda vive lá nas profundezas do inferno,
o Asmodeus. Ele é associado a um espírito maligno, vingativo e sempre ligado ao pecado da luxúria, sendo composto por 3 cabeças capazes de cuspir fogo. Já no livro de Enoque, Asmodeus é tido como um anjo caído que se tornou um dos 7 príncipes do inferno, liderando o exército de demônios que habitam o submundo. Outra descrição diz que esse é o ser mais impuro já nascido, então já está na cara que no mínimo não é flor que se cheire. Como muitos sabem, até mesmo dragões são citados na Bíblia. Uma das passagens mais conhecidas acontece em Apocalipse, quando é descrito uma batalha entre o arcanjo Miguel e um dragão que muitos interpretam como o próprio Satanás assumindo essa forma para conseguir vencer a guerra. Menções sobre répteis voadores também são remetidos a essa criatura apavorante, que são símbolos de destruição e caos. Algumas traduções sugerem que os monstros marinhos citados na Bíblia e em textos apócrifos também são dragões, o que deixa a ideia do juízo final ainda mais apavorante. Já pensou se todos esses monstros se reunirem para passar o sarrafo na humanidade? Complicou. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aqui ó, tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, belezinha? Então é isso, até a próxima!